Olá, eu sou Marcela Reis, instrutora do curso de fotografia do projeto Além Fronteiras da Associação Dom Bosco. Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós iremos falar sobre a luz. A luz é um componente muito importante da fotografia. É com ela que a gente consegue fazer toda a composição, todas as questões da fotografia. Além disso, existem outras questões como o tempo, a composição, o estilo do fotógrafo, tudo isso contribui para que a gente obtenha uma imagem legal. Mas apesar disso, a gente precisa conhecer quais são os tipos de luzes que temos para trabalhar. Então, quando o fotógrafo conhece todos os tipos de luz que eles têm como possibilidade para trabalhar, ele tem mais possibilidades de criar fotografias mais inspiradoras, mais criativas, etc. Basicamente, existem dois tipos de luz. A luz natural, proveniente da natureza, né, obviamente, e a luz artificial, que é toda a luz que não seja natural. A gente consegue a luz artificial a partir de equipamentos, como lâmpadas, enfim, existem vários tipos de lâmpadas, LED, CFL. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas e como elas influenciam na fotografia. A iluminação natural é a maneira mais se assemelha ao que a gente vê na realidade. Então, quando a gente tem uma foto feita com luz natural, a gente consegue perceber a diferença de uma luz artificial, porque ela mais se assemelha ao que a gente vê no dia a dia. Além disso, a luz natural ela é mais fácil de se operar do que uma luz artificial. A luz artificial a gente vai ter mais controle, mas a luz natural ela proporciona uma melhor forma de operar ao modelo e a angulação da câmera. Então, como aproveitar as luzes naturais para obter belas fotos? O primeiro deles é abra as janelas. As janelas elas proporcionam uma luz mais difusa, é uma luz natural que vem do sol, mas que passa, ela reflete em outros objetos até chegar na nossa casa. Essa luz é muito propícia para retratos, então imagens mais acima, num plano médio. E com isso a gente obtém imagens bem iluminadas, às vezes com uma iluminação mais ambiente. E também a gente pode usar refletores para compensar essa luz. Então vamos dizer que eu recebo uma luz muito forte de um lado, eu posso usar um refletor, um rebatedor, para que essa luz seja compensada do outro lado e eu possa ter uma iluminação com menos sombras. O próximo é fotos ao ar livre. As fotos ao ar livre proporcionam imagens muito belas, com uma iluminação totalmente natural, com a luz do sol direta. A gente precisa ter um pouquinho de cuidado na hora de fotografar na luz do sol, principalmente na hora do meio-dia, porque a gente tem uma luz mais dura. A gente vai ver essa questão um pouquinho mais à frente na outra aula de luz dura e luz suave. Então, quando a gente for fazer esse tipo de fotografia em um ambiente externo, a gente precisa ter algumas questões em mente, como uma angulação da pessoa, como ela vai estar de frente ou de costas para o sol, para que a imagem não fique muito, a pessoa não tenha uma imagem muito dura, uma luz muito dura no rosto dela ou no corpo dela ou naquilo que você está fotografando. Além disso, as fotos ao ar livre pode ter um efeito que a gente que em alguns casos não é tão legal, como o flare. Vocês vão ver uma imagem aqui de o que é esse efeito flare. E quando é proposital, é interessante, é legal, mas quando o flare é um efeito que a gente não esperava para aquela foto, aí a gente pode ter algumas questões, de perda da foto, O outro que nós temos é dias nublados. Esse em especial é muito bom para casamentos, porque nós temos uma luz mais difusa. A luz que sai do sol, ela passa pelo filtro, das nuvens e chega mais difusa na terra. Então, a gente consegue ter os brancos mais brancos e consegue ter um equilíbrio de branco melhor na hora de balancear as cores. E então, o resultado é uma cena com baixo contraste. O próximo que nós temos é o de tempestade.
Essa luz é basicamente de raios, trovões, e a gente pode ter uma fotografia mais misteriosa, com um aspecto mais dramático. Então, se essa é a intenção, é interessante a gente utilizar dessa luz. Luz de tempestade, luz de raios, como eu falei, né? Relâmpagos, entre outros. E, além disso, fica muito legal quando a gente fizer uma pós-produção, ressaltando alguns aspectos do céu. O próximo que nós temos é o crepúsculo, que é 20 minutos depois que o sol se põe ou 20 minutos antes do sol nascer. Essa luz ela é muito interessante porque ela dá aquele aspecto quente no céu. E as nuvens ficam bem alaranjadas, bem amareladas, e é um aspecto interessante para quem quer aquele tipo de efeito. Então, é interessante sim fotografar nessa luz. Tudo que fica abaixo do horizonte geralmente fica mais escuro e o céu fica mais claro. É muito interessante para fotos contra a luz, né? Que só aparece a silhueta da pessoa. A outra luz que nós temos é a luz da noite, da lua, né? Nesse momento a gente tem muitas luzes ocorrendo ao mesmo tempo, então tecnicamente não seria uma luz natural, mas a gente pode dizer que tem muitas luzes envolvidas, então a gente consegue captar se a gente estiver, por exemplo, utilizando uma longa exposição e um ISO mais elevado, luzes dramáticas, diferentes durante a noite. O próximo que nós vamos falar são das luzes artificiais. A luz artificial, como eu disse anteriormente, é toda luz que não é de uma fonte natural e elas são provenientes de uma necessidade que nós temos de mais luz ou de poder controlar de onde está vindo a luz ou então do seu próprio estilo. Você quer criar algum tipo de fotografia que seja mais criativa, que seja mais diferente. Então depende do seu gosto. As luzes elas podem ser incandescentes, fluorescentes, LEDs, flashes, strobes e outras. Vamos ver cada uma delas. A primeira delas seria a incandescente. A incandescente é uma luz mais amarelada que a gente utiliza em casa para dar aquele tom suave, mais aconchegante. E ela possui uma temperatura mais quente, como eu havia dito. Essa luz, geralmente precisa ser utilizada, por exemplo, em um abajur ou em algo que dê uma difusão àquela luz, para que ela não chegue muito dura, né? Então, além disso, elas são muito utilizadas em filmes, em estúdios, para causar esse efeito mais aconchegante, mais natural. A próxima que nós temos é a luz fluorescente. Esse tipo de luz é muito utilizado em prédios, em escritórios, e ela possui uma temperatura meio esverdeada. Hoje em dia a gente tem ainda algumas diferenças entre elas, então tem luzes desse mesmo tipo que podem ser branco esverdeado, um branco quente, branco equilibrado. Então é muito difícil você ter controle dessa luz, porque você pode ter vários balanços de cores, várias cores diferentes, e você vai precisar fazer um balanceamento que às vezes não vai funcionar, vai ficar uma coisa estranha. Então, em muitos casos a gente precisa desligar esse tipo de luz e utilizar a nossa própria iluminação para que a imagem saia com um balanço de cor correto. As lâmpadas CFL são os novos tipos de luz que são utilizados em casa ou então armazéns, mercados, porque elas são mais econômicas. Porém, essas lâmpadas elas não são de muita boa qualidade, então nem sempre é recomendado utilizar elas. Hoje em dia a gente consegue ver que elas são muito utilizadas em estúdios justamente pela sua longa duração, mas elas nem sempre devem ser utilizadas. Temos também a luz LED. A luz LED são os diodos emissores de luz. Essas luzes elas são um pouquinho mais fracas, então não são recomendadas para todas as ocasiões. São muito utilizadas em mini estúdios
ou coisas do tipo. Aqui, coisas do tipo. Então aqui nós temos um exemplo desse tipo de luz e ela não é muito forte. São vários diodozinhos, vários flashes de luz que podem ser utilizados para mini estúdios ou coisas do tipo, para iluminação básica. E por último, nós temos os flashes e os strobes. Strobes, eu acho que é assim que fala, se eu não ver o nome aqui. O flash e o strobe, eles não são uma iluminação contínua. Então, eles vão possuir uma duração mínima ali, de repente, e eles vão explodir uma luz e depois essa luz acaba, né? Então, depende muito da forma com que você vai usar, do lugar, da situação que você vai usar, se é adequada para esse tipo de iluminação. Bom, nos dois casos, a luz é muito dura, ela chega muito forte na pessoa e fica aquele aspecto branco. Então, em muitos casos, a gente vai precisar utilizar difusores ou rebatedores para melhorar a qualidade da fotografia a partir dessa iluminação. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem em casa e até uma próxima.